E essa árvore da amargura, ela vai saindo, e ela vai saindo pelos olhos, ouvido, aí ela vai, os galhos dela vão saindo pelos olhos, sabe? E quando os seus olhos são trevas, o seu corpo inteiro é treva, é tudo nas trevas. E a pessoa amargurada, ela pensa sempre o mal do outro. Eu lembro um pastor que ele falou uma palavra, uma frase que eu nunca mais esqueci. Pense sempre o melhor do outro. Pense sempre o melhor do outro. Mas o amargurado não. O amargurado vai pensar sempre o pior do outro. Aí eu falo assim, veja a irmã Sônia, lá na frente, lá no fundo, né? Na frente da igreja, no fundo, não sei bem. Mas aí eu sou amargurada. Eu chego para ela, e ela me dá um murrinho, né irmã? Ela estava falando assim. Mas o amargurado, ela parece que me cumprimentou. Eu já consigo ver até por trás da máscara dela. Parece que ela não sorriu para mim. Parece que ela não deu um murrinho certo. Eu estou amargurada. Já fico pondo defeito lá no trabalho dela. Aí, ligo a rádio. Noroeste, pastor. Noroeste. E aí está lá quem? O irmão Reginaldo, no programa. Tudo novo. Pois é. E aí ele lá, todo alegre, mas o amargurado. Não sei por que tanta alegria. Não sei por que não sei o quê. Olha essa música, não gosto dessa música, isso está ruim. E eu começo a pôr defeito. E ele lá fazendo o trabalho dele, lá, mas o amargurado está pondo defeito. E aí vem aqui para a igreja, mas esse louvor aqui está ruim. E a irmã, e essa não sei o quê. Amargura, tudo. Pensa sempre o pior. Vai sempre passar o pior. Ao invés de pensar, a irmã não me cumprimentou direito, porque ela estava correndo atrás de outra coisa. Ela não viu. Ela estava desapercebida. Acontece até comigo. Mas não. Então, nem se fala. O diácono. E aí vai. Seminarista também entra na onda. A missionária também entra na lista. E todo mundo. E vai a igreja toda. Então, a amargura começa a penetrar. Vai crescendo essa árvore. E pior. Quando a amargura começa a sair pela boca de verdade. Não é nem pelos olhos que você entende, nem pelo que você pensou pior do seu irmão, das coisas. Não. A amargura começa a sair pela boca. Sabe o que é uma boca amargurada, irmãos? Vai pensando em chá de boldo. Pensa em chá de... Gente, quem já tomou chá de losna? Olha, eu nunca tomei nada pior. É losna. Quem já tomou chá de carqueja? Pois é amargo o negócio. A pessoa amargurada, quando ela fala, ela só fala amargo. É amargo. E uma coisa que eu gosto de pensar, é minhas ideias, né? Quem já cheirou o bico de urubu? Levanta a mão. Que decepção. Quem já cheirou o bico do urubu? Ninguém. Nem aí, você aí, meu irmão. Ninguém cheirou o bico do urubu, porque o urubu... Ele come negócio que já está morto faz tempo, está fedendo, bico do urubu. E, às vezes, quando ele não acha a carne podre, ele come o barro podre. Ele come podridão. E aquilo lá fede. Eu acho que deve ser terrível você ficar perto do urubu, ouvindo, sentindo o bafo do urubu. A pessoa amargurada, infelizmente, a gente está desse jeito. A gente é negativa, a gente não dá, é desanimado. É aquela pessoa que acha que vai dar tudo errado, aquela que não consegue motivar ninguém, desmotivada, triste, não tem o que falar a razão da sua fé. Ela perdeu a visão de quem é Deus. Ela perdeu a visão da cruz. Ela perdeu a visão da cruz de Cristo. Ela está totalmente amargurada, presa na amargura. A pessoa que está amargurada, ela não crê que Deus pode fazer apesar das circunstâncias. A pessoa vem com um problema difícil e ela não tem aquela palavra, o meu Deus é vivo e Ele vai fazer apesar das minhas circunstâncias. Mesmo que eu esteja morto, mesmo que eu esteja com uma cana quebrada, Ele não vai terminar, Ele não vai acabar. Deus é aquele Deus que levanta, mas ela está amargurada e ela está matando a sua própria fé, ela está perdendo batalhas, a fé dela vai estar sendo minada, ela está perdendo batalhas. E pior que o texto bíblico fala que essa raiz de amargura contamina a muitos.
Então, você que tem planos, que tem sonhos, sai de perto de pessoa amargurada, porque você pode ser contaminado. E isso, muitas vezes, uma pessoa amargurada, ela começa a contaminar, às vezes, e eu já vi isso, uma igreja inteira. Uma igreja inteira pode ser contaminado. É só eu começar com um problema, e aí eu vou lá, falo para aquela irmãzinha, você viu o que fez? Aquele lá, eu amarguro, eu contamino, faço ela ter uma falsa ideia de tudo o que está acontecendo, e eu contamino ela, e aí essa irmã vai contar para o outro, e essa vai contar para o outro aqui atrás. Daqui a pouquinho, a igreja está numa guerra, a igreja está toda amargurada. A minha casa, eu posso contaminar a minha casa. Basta eu ter uma amargura do meu esposo, ir lá para o meu filho e ficar, porque o seu pai, porque a sua mãe, porque a sua avó é assim, 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 assim. Contaminação de amargura. Isso traz destruição, isso mina a fé. Isso não te leva, vai fazer perder guerra. Dentro de casa perde guerra, dentro da igreja perde guerra, na sua vida pessoal, a amargura faz perder guerras. E nessa quinta da fé, eu te digo, a amargura rouba a sua fé e vai fazer você perder pode fazer perder batalhas. E então, quero pensar, qual o antídoto? Já falei bastante dessa tal de amargura, já está terrível. Se alguém detectou essa raizinha, vamos ver como que a gente faz para matar isso aí, para isso que está nos roubando a nossa fé. Então, quais são os antídotos? O que eu preciso saber quando Deus não faz? O que eu preciso saber quando Deus está demorando? Coisas que já são simples, mas que nós nos esquecemos. São versículos que é bem conhecido de nós, na nossa vida. Você pode abrir em Eclesiastes, ponto 1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Conhecido esse versículo. Tudo tem seu tempo determinado. É tempo determinado. A gente faz confusão com algumas palavras. Lá eu pesquisei e vi que, eu não sei grego, mas eu pesquisei, gente, pesquiso. Então, lá no grego tem uma palavra chamada cronos. E cronos é o tempo do homem. Tem até um relógio, não sei, chamado cronos. Não sei se tinha, não sei. Tem, olha lá, falaram que tem. E sabe qual é esse cronos? Olha, relógio que não é cronos, tá? E aquele, quando você fica esse tempo, sabe quando você fica orando? Um dia que eu estou orando, 1 minuto que eu estou orando, 1 mês que eu estou orando, 1 ano que eu estou orando, 2 anos que eu estou orando. Esse tempo aqui, o cronos, mata a sua fé. Esse tempo de ficar olhando para o relógio nas suas orações faz com que você não conquiste nada. Esse tempo vai trazer amargura. Esse tempo mina. Mas existe um tempo que é o Kairós. É o tempo certo de Deus. É a plenitude dos tempos, aquele tempo que o Senhor sabe como fazer. E para mostrar que Deus é Deus que faz na vida dos homens do passado, como fez em Marta e Maria, que eu dei o exemplo aqui no começo. As irmãs amarguradas, né? Deus tem o tempo certo dele fazer. Deus faz ainda hoje na minha vida, na sua vida. Ele não mudou. Deus não muda. E eu vou dar um exemplo de algo. Eu gosto sempre de dar um exemplo do hoje, do agora. Um exemplo que o pastor Rap, quando ele veio pregar aqui, ele começou a falar, mas ele não terminou. Nós temos um filho, o William. Esse filho meu, ele estava na universidade lá em São Carlos, na época que nós estávamos lá em São Carlos, e começou a ter um movimento na universidade, onde eles estavam mandando os alunos para fora, para aperfeiçoamento, cursos, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ia para fora, para o exterior, Europa, menos o William, menos o crente, menos aquele que estava orando. E ele começou a orar por isso, e ora, e aí aquele pessoal que não tinha nada a ver com Deus, aquele pessoal que, sabe, da pá virada, tudo tendo sucesso, tudo indo, e ele ficando. Deus não estava fazendo.
E eu percebi o William se entristecendo, e tal amigo meu foi, e eu fiquei. E ele não estava indo, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E aí, quando eu pensei, eu falei, raizinha, a sementinha de amargura vai cair nesse coração. E eu comecei a orar com ele e junto com ele. Comecei a orar por ele. Sabe, irmãos, às vezes, nessas lutas, é interessante você chamar alguém para orar com você, estar orando junto com você, para te fortalecer, para te ajudar na oração. Falar, não estou conseguindo, a luta vem vindo. Ora por mim, ora comigo, vamos junto, vamos fazer campanha de oração nós dois. Procura irmão aí, porque às vezes sozinho a gente desanima, a luta é grande. Então, e eu comecei a orar junto com meu filho. E a coisa andando, o tempo andando. E teve um dia que eu tive uma visão, e eu vi uma porta se abrindo, e alguém falava assim para ele, passa, William. Imediatamente, eu lá no Skype, fui na USP, William, assim, assim, assim. E ele, glória a Deus, vale a pena acreditar. Quando alguém profetiza a bênção na sua vida, levanta a sua mão e fala, eu recebo, eu creio, aceita a bênção, recebe. Isso é muito importante. É falar, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. E ele saiu dali, que ele tinha um encontro, e ele saiu dali, e quando, no mesmo instante, havia no departamento dele uma porta que nunca era aberta, nunca. Era uma porta que dava acesso mais fácil lá para o departamento dele, mas sempre estava fechada essa porta. E ele ia passando, a porta se abriu, e alguém falou para ele, passa, William. Diz que na hora, sabe, quando o crente fica cheio do Espírito Santo, começa a se fatiar, falou, oh, glória, porque a coisa vai se cumprir. E ele foi falar com a professora dele. E a professora dele, a orientadora dele, disse assim, o seguinte, olha, surgiu uma vaga para você, e você vai para a Europa. E mais, você não vai igual todo mundo foi. Está ouvindo, meu irmão? Porque Deus demora muitas vezes. Não é igual para você, igual faz para todo mundo. Deus tem propósito em cada vida. E falou assim, William, não é igual para todo mundo, porque você vai com uma bolsa. Você vai para ganhar em euros. Ai, oh, glória, aleluia. Imagina. Gente, e ele voltou diferente dos amigos dele. Ele voltou com euros. Ai, bênção de Deus, euros. Né? Essa palavra é maravilhosa, né? Mas o que eu quero dizer para você é o tempo de Deus. Até então que isso tudo acontecesse, foi um tempo de sofrimento, um tempo de indagação, um tempo de espera, um tempo que parece que é de aparente fracasso, um tempo de oração não respondida, porque era o tempo de Deus.